Oi meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de concordância verbal que nós iniciamos na aula passada, tá certo? Então, na aula passada nós vimos os casos, mas foi de forma bem geral. É a regra geral em que o sujeito precisa concordar com o verbo. No entanto, nós possuímos, muitos casos especiais. E hoje nós vamos entrar um pouquinho nesses casos especiais, tá certo? Então, antes da gente ir para o nosso conteúdo, nós vamos fazer o nosso combinado. Combinamos na aula passada de iniciar nossas aulas com o pensamento do dia. E hoje quem vai contribuir com a aula, quem vai partilhar com a gente esse momento que foi solicitado e eu recebi pouquíssimos, viu? Só para ressaltar, vai ser a aluna Graziele, do 7º ano, tá bom? Então vamos lá escutar e prestar bastante atenção no momento de partilha dela. Olá, bom dia. Meu nome é Graziele Araújo do Nascimento, eu sou do 7º ano manhã e hoje eu estarei lendo a frase do dia. E a frase que eu escolhi foi de Sócrates: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. E o que eu entendi dessa frase foi que se a vida fosse fácil, não seria uma vida. Qual seria a graça de que tudo o que queríamos acontecesse? Não estaríamos vivendo da maneira correta, não deixaríamos um legado positivo. A nossa vida não teria sentido e nem graça. Uma vida de verdade precisa de desafios para serem enfrentados, e logo depois desses desafios vierem nossas conquistas que merecemos. Isso foi o que entendi da frase. Obrigada e tchau. Obrigada, Grazi, por ter partilhado com a gente esse momento. Obrigada por ter atendido a solicitação da sua professora. Então, sua contribuição foi bastante pertinente para a aula. Palavras muito bonitas e uma interpretação maravilhosa dessa frase, viu? Então, quem ainda não mandou o seu vídeo, mande para a gente poder colocar nas próximas aulas, tá certo? Então, vamos lá, gente, começar. Continuação, concordância verbal. Nós vamos ver, gente, na aula de hoje, alguns casos especiais em que o sujeito é simples. Ou seja, é aquele sujeito que só possui um núcleo. Geralmente, quando o sujeito ele é simples, fica muito simples, fica muito fácil fazer a concordância na frase. Porém, vai ter casos em que o sujeito vai ser uma expressão, vai ser uma palavra no coletivo, então pode gerar algumas dúvidas. Lembrando que as regras só existem porque aquela determinada palavra causa dúvida. O primeiro caso que nós vamos ver, de casos especiais do sujeito simples, é quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo. Então, gera dúvida por quê? Se é coletivo, representa vários seres da mesma espécie, para ficar no singular ou no plural. Vai depender, pessoal, se estiver especificado ou não. Se o coletivo não estiver especificado, a gente deixa no singular. Agora, se o coletivo estiver especificado, a gente pode colocar no plural. Como assim? Quando eu tenho aqui, no exemplo, a multidão aplaudiu o artista. Nós temos a multidão. Quando nós temos, pessoal, a multidão aplaudiu o artista, a multidão é o nosso sujeito simples que é representado pelo substantivo coletivo. Por que está no singular? Porque eu não tenho uma especificação, a multidão de pessoas. Agora, se eu tivesse a multidão de pessoas, eu ia precisar colocar o verbo no plural. Como é só a multidão, eu deixo o verbo no singular. Lembrando, gente, que esse conteúdo ele é cheio de regrinhas, é um conteúdo muito complexo, muito extenso, que ele demanda muito estudo e muita realização de exercícios. Porque através da prática que você vai se aperfeiçoar mais, vai conseguindo entender mais as regras, tá certo? Porque se ficar só na leitura de gramática, só em videoaula, não é o suficiente, tá bom? Então, a gente tem aqui a regra, quando o núcleo for quando o sujeito simples for substantivo coletivo, fica no singular o verbo.
Porém, se tiver especificado, eu coloco no plural. Outro exemplo, quando eu tenho aqui, ó, um cardume lutava. Não está especificado, então por isso que fica no singular. Quando eu tenho um cardume de sardinhas lutavam, aí sim a gente coloca no plural, tá certo? Então, sempre prestem atenção se vem especificado ou se não vem especificado. Quando o sujeito possui coletivos partitivos. Vamos lá. São coletivos que não expressam um todo, mas parte deste todo. São representadas pelas palavras metade, a maior parte, grande parte, a maioria. Então, gente, quando eu tenho essas expressões, a maioria de, metade de, maior parte, grande parte, quando eu tenho essas expressões, como eu devo colocar? Qual é a regra? O que é que a gente coloca? Vamos observar aqui o primeiro exemplo. A maioria dos alunos participou da festa. Note que o sujeito é a maioria dos alunos. A concordância se deu com o núcleo deste sujeito, maioria. Logo, o sujeito fica na terceira pessoa do singular, porque nós temos o núcleo do sujeito no singular, então o verbo precisa ficar no singular. No segundo exemplo, a maioria dos alunos participaram da festa. Note que no segundo caso temos uma locução adjetiva dos alunos, que especifica o substantivo coletivo maioria. Assim que houve a preferência pela concordância com o núcleo da locução adjetiva alunos. Gente, está confuso, vamos esclarecer um pouco. Eu tenho a mesma frase, uma no singular e uma no plural. Qual é a diferença? A questão ela vai precisar te sinalizar quem é o núcleo. Se o núcleo for maioria, verbo no singular. Se o núcleo for a locução dos alunos, a gente coloca o verbo no plural. Então, não é você que vai entender quem é o núcleo. A questão ela vai sinalizar e a partir disso você vai analisar se a concordância deve ser ou pelo singular ou pelo plural, tá certo? Quando o sujeito é um pronome de tratamento, como é que nós devemos fazer a concordância? Neste caso, o verbo ficará sempre na terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Então, se eu tenho um exemplo, Vossa Excelência deverá assinar estes documentos, primeiramente. O deverá ir está na terceira pessoa do singular, porque o pronome de tratamento está no singular. Independente de qual fosse o pronome de tratamento, se estiver no singular, o verbo é sempre terceira pessoa do singular. E independente do pronome de tratamento, se o pronome de tratamento está no plural, o verbo vai para o plural. A dúvida é qual é a pessoa em que esse verbo vai estar flexionado. Mas a regra já diz, sempre é a terceira pessoa, ou do singular ou do plural. A gente tem aqui, né, a identificação, que Vossa Excelência é o pronome de tratamento, terceira pessoa do singular, e o verbo terceira pessoa do singular. Nós vamos ter também aqui embaixo a indicação do pronome na terceira pessoa do plural e o verbo também. Nós vamos ver agora, pessoal, exemplos em que nós vamos ter os pronomes que e quem na frase. Como é que vai haver essa concordância? Primeiro, pronome que, pronome relativo que. Sempre ele vai concordar com o antecedente. Quando eu tenho, por exemplo, na frase, eu que desenhei isto, porque eu desenhei, está na primeira pessoa do singular. Porque eu tenho aqui, fui eu. Então, o que, o verbo, sempre tem que estar concordando com o antecedente do pronome relativo. Quando eu tenho no segundo exemplo, foram eles que desenharam isto, porque o verbo está no plural, desenharam, porque está concordando com o antecedente do pronome relativo, que é o eles. Então, eles desenharam,
eu desenhei, tá bom? Com o pronome quem, nós vamos ter duas possibilidades. O verbo poderá concordar com o antecedente ou com o próprio pronome. Neste caso, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, quando eu tenho o primeiro caso, fui eu quem desenhei isto. Nessa primeira frase, o verbo está concordando com o antecedente do pronome, que é o eu. No segundo caso, foi eu quem desenhou isto. Nesse caso aqui, o verbo está concordando com o antecedente quem, tá certo? Que é o próprio pronome. Quando ele for concordar com o próprio pronome, lembrar que sempre ele vai ficar na terceira pessoa do plural. Geralmente, gente, essas questões que vão trabalhar esses dois pronomes, o que e o quem, eles vão colocar frases para vocês analisarem e ver se está correto ou errada a concordância, tá? Ou então colocar um exemplo com alguma palavrinha errada, com o verbo ou com o sujeito errado, para vocês fazerem a correção. É nesse estilo que as questões de concordância elas pedem. Faz-se uma observação com as expressões um dos que, uma das que. Gente, como eu falei, sujeito simples, é muito fácil a concordância dele. O que complica são essas exceçõezinhas que tem. Então, essa regra aqui é o quê? Quando eu tenho as expressões um dos que, uma das que, como deve ser a concordância? Então, a gente tem, nesse caso, geralmente vai ficar no plural. Todos os casos que estiver um dos que, uma das que, vai ficar no plural. A não ser que se refira só a uma pessoa. Vamos ver aqui no exemplo. O professor foi um dos que receberam homenagem dos alunos. Então, dentre os homenageados, ele também o foi, ele também recebeu. Então, tinham outras pessoas. Então, quando tiver vários, o comum é que sempre vá para o plural. Agora, quando estiver se referindo só a um agente, só uma pessoa que realiza, aí a gente restringe para o singular. Vamos observar aqui o exemplo. Foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. Então, foi apenas um único amigo que postou essa mensagem. Não foi todos, não foram todos. Quinto caso, quinta regrinha. O sujeito é formado por locuções pronominais. Algum de nós, pouco de vós, quais de, quantos de, vários de. Então, são expressões, né, que você fica em dúvida como deve ocorrer a flexão verbal, se deve permanecer no singular ou no plural. Então, vamos observar aqui. Se os pronomes forem de números diferentes, singular e plural, a concordância se dará com o primeiro pronome. Como assim? Quando eu tenho aqui, ó, cada um de vós saberá amanhã toda a verdade. Porque que o verbo ele concordou com o vós e não com cada um. Porque foi uma concordância por atratividade, pelo termo que está mais próximo ao verbo. Se os pronomes estiverem no plural, todos que estiverem dentro daquela frase, a gente vai ter duas situações. O verbo poderá concordar com o pronome ou com o pronome pessoal. No caso, quais de nós são culpados? Quais de nós somos culpados? Nós temos aqui duas construções. Ou concorda com o mais próximo ou concorda com o primeiro. Ambos casos estão corretos, viu? Segundo a gramática, é permitido as duas construções. Sexta regra. Nomes que terminam em S, né? Em que a palavra no singular ela já está em S. Então, como é que deve haver a concordância? Se o nome admite um determinante, artigo ou pronome no plural, o verbo irá para o plural. No caso, estes óculos são bem modernos, porque o verbo são está aqui conjugado, o verbo ser está conjugado, porque eu tenho um determinante. No caso, o pronome estes é o nosso determinante. Quando está na segunda frase, os Estados Unidos tiveram o primeiro presidente negro, porque o verbo está
conjugado, porque tem um determinante para Estados Unidos. Lembrando que essa regra é sempre para palavras que já acabam com S normalmente, no caso Estados Unidos e no caso óculos. No caso de obras literárias, musicais, teatrais, que sempre são escritos no plural, há possibilidade de uma concordância ideológica, isto é, quando a concordância não é feita a partir de termos presentes na oração, mas com a ideia estabelecidas por ele. Por exemplo, Os Sertões contam a saga de Canudos. Não é Os Sertões o livro, é a obra Os Sertões. Então, o que é que acontece? Aqui há uma concordância ideológica, não está presente, mas a gente utiliza assim. Isso é até uma figura de linguagem que se chama metonímia, que é uma substituição por outra, por as duas terem uma reação lógica. 7. Quando o sujeito ele é formado por expressões aproximativas. São expressões usadas para indicar não a quantidade exata, mas uma quantidade de valor aproximado. Nós temos, pessoal, aqui o que são essas expressões aproximativas. São expressões que elas não indicam uma quantidade exata. Quais são essas expressões? Mais de 1, menos de 2, cerca de. Então, essas expressões elas não mostram, um valor exato, é valores aproximados. Quando isso acontece, como é que você tem que fazer? Mais de um aluno passou. Então, sempre você vai precisar concordar com um numeral. Ela não vai ser aproximativa, mas sempre ela vai trazer um número. Então, você sempre vai concordar com esse número. Por exemplo, mais de um aluno passou. Por que o verbo está no singular? Porque é um. Você está concordando o verbo com um numeral. Cerca de 10 alunos passaram. Por que está no plural? Porque eu estou concordando com o 10, certo? Aí, quando tais expressões se seguem de número percentual, a concordância com estes é obrigatória. A mesma coisa, se a porcentagem for 1, então só vai ficar no singular se for 1%. A partir de 1% já vai ser plural. Menos de 5% dos eleitores apoiaram aquele candidato. Então, 5 dá uma ideia de quantidade, então é plural. Então, só o único que vai ser 1, que vai ser singular. Passou do 1, já é plural. Outro caso que está dentro dessa regra. O verbo irá também para o plural, quando este indica reciprocidade de ação, ou seguir após as expressões um coletivo no plural. Mais de um jogador se cumprimentaram após o jogo. Mais de um cardume de piranhas nos atacaram. Então, quando dá uma ideia de reciprocidade entre as ações, aí a gente utiliza o plural, tá certo? Concordância com o verbo ser. Gente, aqui é uma concordância referente a este verbo em específico, tá certo? Então, o verbo ser, ele é um verbo que tem muitas regrinhas dentro dele. A gente não concorda de qualquer maneira. Então, vamos lá. Com este verbo, a concordância pode se dar tanto verbo mais sujeito, quanto verbo predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que só existe nos predicados nominal e verbo nominal. Predicativo do sujeito, alguns podem não relembrar, mas é sempre uma característica do sujeito. Quando eu tenho uma frase, o dia está lindo, lindo não é a característica do sujeito. Então, a gente tem aí o predicativo do sujeito. Ele só pode aparecer em 2 tipos de predicado, nominal e verbo nominal. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, continuar, perceber, tornar-se. E todos que em determinado contexto expressem qualidade ou estado do sujeito. Ela caiu da cadeira, isso é uma ação. Ela caiu doente, é um estado. Então, a gente pode observar aqui, o mesmo verbo em contextos diferentes pode assumir uma classificação diferenciada, certo? Nós temos aqui, pessoal, principais casos, Primeiro, quando o sujeito é representado por esses pronomes, tudo, nada, o verbo ser ou parecer concordarão com o predicativo. Então, quando eu tenho aqui, quando o sujeito for algum desses pronomes,
eu não vou concordar o verbo ser com esses pronomes. Eu vou concordar com o predicativo, que é com a característica. Então, se eu tenho assim, tudo são flores, o são não está concordando com tudo, que é o pronome. O são está concordando com flores, que é o predicativo. Aquilo parecem ilusões. Parecem que é o verbo, não está concordando com o sujeito aquilo, está concordando com o predicativo ilusões. Querendo enfatizar o sujeito, a concordância pode ocorrer tranquilamente com ele. Agora é só quando você quiser dar ênfase. Quando for um caso normal, não há necessidade. Quando os sujeitos são pronomes interrogativos, que ou quem, sempre a concordância se dará com o predicativo, que é com a característica. Então, quando eu tenho aqui que são protozoários, o são está no plural porque está concordando com o predicativo, que é com a característica, e não com o pronome si, que. Quem são essas pessoas? O são está no plural porque está concordando com pessoas, que é o predicativo, e não com o pronome quem. Nas indicações de horas, datas, tempo, distância, a concordância será feita com a expressão numérica. São 7 horas, é 1 hora. Então, aqui, quando o verbo ser estiver numa frase que expressar horas, nós vamos concordar sempre com a hora. Então, ele só fica no singular quando for 1 hora. Passou de 1 hora, é sempre plural. Então, são 3 horas, são 4 horas, são 2 horas. Eu não posso falar é 3 horas. Está havendo aí um erro de concordância. Tá certo? Continuando. Se o sujeito ou predicativo da oração é um pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Então, quando eu tenho aqui o chefe sou eu. Por que o sou está no singular? Primeira pessoa. Porque o sujeito é um pronome pessoal. Porque eles são a alegria da torcida? Porque o são está na terceira pessoa do plural. Porque o sujeito é um pronome pessoal. Então, sempre que na frase o sujeito for um pronome pessoal, o verbo tem que concordar com ele. Quinta regra. Se o sujeito for pessoa, a concordância se dará com esse termo e nunca com o predicativo. Então, quando eu tenho Joana é a alegria do pai. Aqui o verbo ele vai estar no singular. Por quê? Porque sempre que for pessoa, o nome da pessoa, Joana, Amanda, Bruna, enfim, qualquer nome de pessoa, sempre o verbo vai concordar com a pessoa. Para a gente finalizar, quando o sujeito e predicativo são coisas e números diferentes, a concordância se dará com o termo que estiver no plural. Por exemplo, a vida são as lutas do dia a dia. Minhas esperanças são um novo dia. Aí a observação, admite-se a concordância no singular quando se deseja prevalecer um elemento sobre o outro. Então, só fica no singular se você quiser dar muita ênfase para aquela palavra. Se não quiser, o comum, a regra diz para permanecer no singular, tá certo? Então, gente, vocês observam, né, que é um conteúdo muito complexo, com muitas regrinhas que vai exigir, para além de assistir a videoaula, vai precisar ler a gramática, ler o livro didático, você vai precisar fazer resumos e exercícios para fixar bem o conteúdo. Você se lembra que na aula anterior eu frisei bem que concordância é um dos assuntos que mais pesam dentro de produção textual e é um dos assuntos que mais pesam em concursos que vocês vão fazer posteriormente, seja FCE, seja ENEM. Então, é um conteúdo que vai ser muito cobrado e vai exigir que você tenha domínio sobre isso, tá certo? Até mesmo na sua fala. A gente observa alguns erros bem grosseiros quando há um vício de linguagem, né, presente, bem comum na fala de determinadas pessoas, tá certo? Então, vamos finalizar a aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, procurem lá no Classroom para a gente esclarecer. Tchau!